Boa sorte. Obrigado. Ora, bom dia ou boa tarde, depende das circunstâncias, mas de qualquer modo vamos dar início então à penúltima sessão desta manhã com o nosso parceiro Sofos e com o Miguel Sá Pereira, que durante 30 minutos nos vai fazer a apresentação. Qualquer questão, não hesitem em colocar através da plataforma as dúvidas que tenham. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, Filipe, pela introdução. Desejar bom dia a todos, sejam bem-vindos uma vez mais a uma sessão da Sofos. Esperamos que estejam a gostar do evento, que o mesmo tenha conteúdos de vosso interesse e que também tenham gostado das sessões anteriormente da Sofos. Hoje vamos falar sobre Cloud Security, como uma solução de Cloud Security Posture Management ajuda os nossos clientes a estarem devidamente protegidos, tanto nos seus processos de transformação digital ou na adopção de serviços cloud. Como todos sabem, quando estamos a usar, digamos, quando adoptamos serviços cloud e depois também temos infraestruturas cloud também, que o que diz respeito à segurança cloud é um modelo de responsabilidade, eu diria, partilhada ou dividida entre o que é os clientes e os cloud vendors. E quanto mais, eu diria, vamos à parte de on-prem, obviamente que os clientes têm a responsabilidade total sobre todo o tipo de, eu diria, de áreas que podem implicar desde da gestão dos próprios data centers e depois até mesmo quando chegamos ao SaaS, até à parte de algo também bastante importante que é os dados do próprio cliente. E obviamente que quando nós estamos a falar nos serviços cloud, estamos a falar que o cliente tem responsabilidade de proteger dados, eu diria postos também, e depois também o que é contas e acesso às mesmas, ao IAM, e depois também aqui a nível de diretórios. E o que é que se está a passar nos dias de hoje quando nós estamos a falar de... Desculpa, estou adiante, só tenho celular. Quando estamos a falar digamos, da adopção de serviços cloud ou da transformação digital, qual é realmente a realidade que nós, nos dias de hoje, enfrentamos? O que é que está a passar hoje em dia? Porque é tão importante ter uma solução que nos ajude a proteger e a ter visibilidade sobre os nossos serviços ou infraestruturas cloud. Como podem ver, pois 95% dos falhos de segurança são digamos, devido a algum tipo de comportamento, eu diria, não tão atento por parte das organizações no que diz respeito, por exemplo, a dar demasiado privilégios às suas contas, também não proteger de forma, digamos, correta, digamos, a sua task force remota aos seus usuários remotos e depois também a nível de más configurações, a nível de armazenamento de dados. E estes são, digamos, os grandes pontos em que os hackers nos dias de hoje aproveitam estes erros dos clientes para hackear tanto organizações e empresas. E esta é a tal realidade que nós temos nos dias de hoje e é o que tanto tem preocupado, eu diria, os nossos clientes quando estão a pensar na sua transformação cloud. E nós, desde a Sofos, fizemos aqui eu diria, uma experiência bastante curiosa. Realmente foi uma experiência que nós realizamos no ano passado para ver como é que está este mundo cloud, por assim dizer, os perigos que os clientes podem enfrentar. E então nós fizemos aqui um ensaio em que colocamos, como podem ver, 5 servidores na cloud, em pontos distintos do globo, e deixamos, digamos, que estes servidores
tivessem uma má configuração para ver quanto tempo demoraria, digamos, os hackers a tomar a sua tentativa para o primeiro login nesses mesmos servidores. E como podem ver, na América do Sul, em concreto em São Paulo, demorou 52 segundos. E, por exemplo, em Singapura demorou 50 minutos. E aqui na Europa, pois demorou 1 hora e 4 minutos a que esses hackers tivessem acesso a esse servidor na cloud mal configurado. E realmente isto deixa-nos aqui atentos e realmente dá-nos aqui o verdadeiro cenário que as empresas podem realmente abrem aqui portas para que sejam atacados, hackeados e possam pôr em risco toda a sua arquitetura, toda a sua infraestrutura e também, muito importante, a continuidade de negócio dessa mesma empresa. E continuando na apresentação de hoje e o que nos leva realmente ao que vos vamos falar hoje, estamos a falar que realmente no sentido que estamos a verificar nos slides anteriores que vos mostrei, a Sophos criou, digamos, o seu portfólio híbrido de segurança na cloud. E este portfólio que nós criamos é constituído por a parte de endpoint, como nós vimos no slide, digamos, do módulo de responsabilidade dividida ou partilhada. O cliente tem que proteger os dados, tem que proteger os postos, por isso nós no nosso portfólio Sophos Cloud Security temos, obviamente, o que é a parte de endpoint. Depois também damos proteção ao cliente para servidor e para os seus workloads, e depois para atacar a parte de dados e acessos temos aqui a parte também da firewall, ou da proteção de rede, e depois para complementar toda esta parte temos o que é os serviços geridos de cibersegurança. Neste caso o Managed Threat Response, que é um serviço digamos, de monitorização de tudo o que possa passar na infraestrutura de um cliente 24/7. Eu diria que é um SOC ao dispor do cliente final. E depois temos aqui o Rapid Response para todas as entidades, organizações e empresas que não tenham um plano de resposta rápida a incidentes. Na Sophos tem aqui um ponto de contacto com a nossa equipa de Rapid Response, que eu diria, por outras palavras, é como se fosse os bombeiros da cibersegurança. E o que vamos falar hoje é do Cloud Security Posture Management, ou então do nosso Cloud Optics, da nossa solução, que realmente é um parceiro, é uma ferramenta bastante importante e que cada vez mais tanto os nossos clientes como potenciais clientes, ou então todas as empresas que estão a pensar em adoptar serviços cloud, devem ter em conta uma ferramenta deste tipo e deste carácter para que possa ajudar a ter, digamos, capacidades tais como a que vos vou mostrar agora, que é a primeira e muito importante, é a visibilidade. Obviamente que a visibilidade no que diz respeito aos serviços cloud, estamos a falar de ter visibilidade sobre o portfólio de soluções que o cliente tenha, independentemente do cloud provider que tenha, se tem Azure, se tem AWS ou Google, pode ter, digamos, visibilidade sobre todos os serviços que tem em uso, e depois também ter visibilidade sobre que tipo de acessos e privilégios tem cada serviço que o cliente está a usar. Depois também vai ter, obviamente, e bastante importante, vai ter visibilidade sobre o tráfego para os seus ambientes cloud. O serviço está, digamos, a ter tráfego para onde, com que, fora, dentro e pequenas portas que, digamos, um mau tráfego ou a má configuração do tráfego podem deixar aberto essas portas aos hackers ou então aos agentes maliciosos. Depois também vai ter, obviamente, e não menos importante, que é uma questão de visibilidade sobre como vai, eu diria, a parte de compliance do próprio cliente, sobre algum tipo de produto, algum tipo de área que o cliente tenha que desenvolver uma estratégia de compliance. A própria solução vai ajudar a que o cliente tenha, digamos, todos esses riscos que possa ter na área da compliance
ter tudo monitorizado, ter tudo, digamos, de uma forma gerida corretamente. E também, por último, dizer que o cliente também vai ter uma visualização sobre, digamos, os custos ou o consumo que está a ter por cada serviço cloud que tem. Se juntarmos, então, todas estas capacidades que o Cloud Optics oferece ao cliente, estamos, então, como eu disse anteriormente, perante uma ferramenta bastante importante na transformação digital que um cliente possa ter. E como é que nós estamos também a ajudar os nossos clientes atuais? Pois, como eu disse, obviamente que a parte de IAM, a visualização da IAM, da área de IAM é bastante importante para, eu diria, gerir todas essas questões de acessos e privilégios que por vezes não temos controle, porque há pessoas que usam ou têm acesso a serviços cloud que não o têm por que ter, ou vice-versa, ou há pessoas que também devem ter e não o têm, e com isso ter uma monitorização correta sobre esses próprios acessos. Dizer também que, no que diz respeito a como nós processamos e analisamos ou detectamos todo esse tráfego malicioso, digamos, num trabalho em equipa que se faz com o Sophos Lab, que realmente é, digamos, o nosso laboratório de especialistas em detecção de possíveis ameaças, que também está conjugado com o tal serviço de MTR que eu vos disse anteriormente, e obviamente que com isto o cliente pode ter digamos, uma melhor monitorização, percepção do que é que está a passar no seu tráfego, nos seus logs, etc. Depois também, como disse anteriormente, o cliente tem aqui a capacidade de reduzir custos, optimizar os mesmos, porque vai ter uma visualização sobre o uso e, às vezes, também prevenir algum tipo de incremento inexpectável no uso desse mesmo serviço. E, por último, quando falamos aqui de ecossistema integrado, era o que eu falava anteriormente, que é a Sophos depois também permite ao cliente, com a sua solução de endpoint, com a sua solução de proteção de servidor e também de ferramentas necessárias para estar dedicado. E como é que nós, então, podemos criar, digamos, uma base segura para estar, digamos, a lidar e a consumir os tais serviços clouds que tanto nos vão ajudar, digamos, a deixar instrumentos, ferramentas, serviços, soluções, soluções on-prem para a nova geração do que é, digamos, a cloud. Pois realmente nós temos, digamos, na nossa consola Sophos Central, para os clientes que conhecem a Sophos ou para aqueles que conhecem a Sophos, sabem que a Sophos tem uma consola onde faz a gestão centralizada de todos os produtos e o Cloud Optics não é exceção. O cliente pode gerir esta solução através da consola e depois através da mesma, como vocês podem ver nesta imagem, vai gerir ou vai ter acesso a digamos, a um resumo de alertas e como podem ver vocês têm por nível eu diria de perigo os alertas que estamos a ver desde críticos, elevados, razoáveis e até de baixo perfil. E com isso também vamos ver obviamente, o inventório do portfólio de soluções aos serviços cloud que o cliente tem, independentemente de, como vocês podem ver aqui nesta mesma imagem, da AWS, da Azure ou da Google Cloud, podem ver que soluções o cliente está a usar. E depois também podem ter, obviamente, que tipo de rede o cliente está a usar. Depois também verificar que tipo de alterações se processou em cada, digamos, ambiente cloud ou ambiente ou de cada cloud provider, verificar então esse tipo de alterações que podem ser importantes na investigação de alguma possível porta aberta para evitar assim que os hackers possam entrar na nossa infraestrutura. Depois, nível de quais são as melhores práticas para a segurança, obviamente que esta questão de adoptar uma solução de Cloud Security Posture Management
esta contínua visualização sobre tudo o que estivemos a falar aqui vai ajudar o cliente a priorizar o que é o risco, más configurações e vulnerabilidades que o cliente possa ter. E depois, quando falamos aqui a nível de alertas e as equipas de segurança, obviamente que se nós pensarmos, ok, eu tenho a possibilidade de aceder a um cloud provider, a AWS, ou à Google, ou à Azure, mas se calhar até quero usar serviços dos três. E então, se nós estamos a falar a nível de alertas, nós só vamos ter visibilidade sobre os alertas quando nós estivermos, digamos, no que é a arquitetura ou no ambiente de cada cloud provider. E com a nossa solução, vão ser capazes de, digamos, unificar todas essas alertas e depois ver o nível de perigo ou vulnerabilidade ou crítico que tem esses alertas e gerir, porque, obviamente, a solução Cloud Optics unifica todo o tipo de informação que tem, nomeadamente os alertas de cada cloud provider que estejamos a usar. E realmente com isso nós poderíamos estar a começar a ter, digamos, o que é as melhores práticas de segurança para o uso ou adopção de serviços cloud. A nível de responder algum tipo de incidência, a forma como nós vamos rapidamente responder aos riscos de segurança, mais uma vez, como podem ver através da consola, quando estão a gerir o Cloud Optics, vão à secção de alertas e podem ver acima qual é, digamos, o número que nós temos de alertas críticos, de alertas com um elevado potencial de risco, alertas, digamos, com risco mediano e depois os alertas com riscos com, digamos, riscos de baixa dimensão, por assim dizer. E a partir daí o cliente pode ver de que cloud provider é, qual é o serviço que estão a usar que tem esse risco e depois tomar medidas para que realmente possam melhorar a configuração, para que possam ter algum tipo de remediação no uso desse serviço para que, obviamente, passe a não ter nenhum tipo de risco ou crítico, ou elevado, ou mediano, o que quer que seja, e realmente o cliente com isto pode dar uma resposta. E, obviamente, que a solução, como nós tivemos a ver nos slides atrás, nós falamos, ou eu falei de visualização sobre, digamos, o uso desses serviços, o que é que nós temos a nível de configurações, acessos, privilégios, e aqui estamos a falar de o cliente ter capacidade de responder aos riscos de segurança que possa ter, que é muito importante também. E depois, a parte de compliance, quando eu falei no início, de ser uma das capacidades e uma das vantagens que a nossa solução tem, porque obviamente a parte da adopção de serviços cloud não é fácil e realmente os clientes nos dias de hoje estão preocupados com a questão de compliance. Como vocês podem ver aqui na imagem, se vamos à secção de reportes do Cloud Optics, conseguimos ver, digamos, uma área em que a gente queira, eu diria, cada vez mais caminhar para que a gente estejamos, digamos, compliance com algo, tem aqui, obviamente, a informação de que nós fizemos X passos digamos, de um total de X para vermos se estamos a passar cada passo e, com isso, ter, digamos, as melhores práticas de cibersegurança. E, obviamente, que aqui a questão da ISO 27001 é bastante importante para muitos clientes e também para outras normas que existem atualmente, que é bastante importante que os clientes tenham uma monitorização dos passos que vão tendo no sentido de estarem de acordo com essas normas. Uma questão bastante importante também na adoção dos serviços cloud. E depois, falar-vos então do spend monitoring, ou digamos da capacidade que a solução tem para que os clientes possam monitorizar o consumo que estão a ter. Vocês sabem que os serviços cloud estão, digamos, baseados em pay as you go, ou vão pagando conforme vão consumindo ou usando o serviço, e por vezes pode ficar caótico quando nós usamos demasiados serviços e depois também se juntarmos que estamos a usar serviços
de diferentes cloud providers pode realmente criar algum tipo de complexidade para o cliente gerir, digamos, o gasto que tem. E então a nossa solução ajuda a que o cliente possa ter visualização sobre os gastos que está a ter e muito importante é que o cliente pode ter a visualização sobre algum incremento espontâneo no uso de algum serviço em concreto e depois com isso tomar, eu diria, a medida correta para evitar esse pico de consumo que depois vai aumentar, eu diria, a fatura mensual desse serviço. Depois também pode ter, obviamente, uma visualização sobre o que está a consumir diariamente e mensualmente. Como vocês podem ver na imagem, tem a percepção dos serviços que estou a usar. Neste caso, estamos aqui com o exemplo da AWS, em que o cliente vê a nível de consumo o que está a ter por cada serviço e por cada dia. E isto, obviamente, começa a ter também, digamos, sentido na estratégia da ação dos serviços cloud. E também temos capacidade para que o cliente possa... Peço desculpa, mas a minha apresentação está um bocado lenta. E depois também, o que eu comentava anteriormente, é que o cliente vai poder ter a capacidade de intervir sobre o uso ou a configuração desse serviço para que possa evitar ter um custo adicional ou um custo espontâneo ou que não está a contar, que possa aumentar drasticamente a fatura. E realmente a solução permite que... Dê-me só um segundo. Ok. Pronto, como vocês podem ver, aqui podem ter um resumo sobre todo o tipo de serviços que nós temos. Nesta questão estamos uma vez mais a fazer referência à AWS, mas isto podia ser facilmente dois cloud providers e fazer, digamos, aqui a fusão de custo de serviço e ter uma percepção sobre o que estamos a consumir. E o que vos queria mostrar é realmente esta parte em que realmente a solução dá recomendações de como optimizar o custo no uso ou no consumo de cada serviço. Se realmente nós detectamos que há algum tipo de instância que está a ser ativa para lidar com algum pico num servidor ou no que quer que seja, realmente nós podemos capar ou podemos configurar de uma melhor forma, de forma a optimizar então o gasto que nós estamos a ter com essa solução. E passamos aqui a falar também de algo bastante importante no mundo cloud, que é a questão dos DevOps. Obviamente que não poderíamos estar a falar de uma solução de Cloud Secure Posture Management sem abordar a questão dos DevOps. E realmente a questão dos DevOps é a combinação das melhores práticas no desenvolvimento de software com, digamos, a equipa de operações que desenvolve esse mesmo software, e o objetivo é que se, digamos, reduza o ciclo de lançamento de uma solução e, obviamente, incrementar a qualidade dessa própria solução ou do código que se está a usar nesse workload. E realmente isto é o que é o mundo de DevOps. Anteriormente ao mundo de DevOps, nós tínhamos estas equipas que realmente desenvolviam os workloads de qualquer tipo de solução que o cliente possa necessitar, algum tipo de software que seja necessário para seja um fabricante, seja um cliente, seja um partner. Obviamente estas três equipas que estavam diretamente relacionadas ao desenvolvimento de algo, de produzir algo, não comunicavam entre si, trabalhavam de forma, eu diria, independente, como se fossem ilhas, e realmente isso tornava bastante complexo a forma de desenvolver, digamos, um software, depois verificar a segurança e o compliance que essa mesma solução tem, e depois também, obviamente, todo o processo de instalação e depois monitorizar o desenvolvimento e o uso dessa mesma solução. Com o DevOps tudo vai mudar, e obviamente que nos dias de hoje estes três, digamos, perfis, estas três equipas trabalham de forma conjunta, comunicam de forma constante, trabalham como se fossem uma equipa e fazem que todo o processo de desenvolvimento de uma solução, digamos, também verificar
a fortaleza de segurança e compliance que essa mesma solução tem e depois o processo de lançamento interno ou no mercado seja ágil, obviamente que DevOps é algo importante. E como é que a nossa solução pode ajudar estas equipas de DevOps? Realmente, uma vez mais, a nossa consola é, digamos, bastante forte a dar capacidades únicas no uso da mesma para as diferentes soluções que temos no nosso portfólio e que quando nós falamos de containers, que é, digamos, a base de um workload na cloud, nós realmente podemos ver como cada um está, digamos, qual é o seu estado no que diz respeito a vulnerabilidades, quantas críticas tem, quantas vulnerabilidades críticas tem, e com isso ter mais ou menos uma percepção de quem está a analisar, obviamente, o desenvolvimento a nível de segurança e de possíveis portas que tenham essas soluções, e também depois podemos ver que quando um workload esteja sem nenhum tipo de vulnerabilidade crítica, elevada ou média, pode estar já, digamos, a ponto de ser lançado ou estar em uso. E realmente é uma ferramenta que pode ajudar os nossos clientes que tenham estas equipas de DevOps, que realmente possam ter também uma ferramenta que os possa ajudar a ter, digamos, uma melhor prática de cibersegurança no uso destes mesmos workloads. E, por último, passamos à última fase da nossa apresentação, que é como é que se licencia o CloudOptix. Como podem ver, o CloudOptix tem duas versões, tem a versão Standard e a versão Advanced, e vou-vos mostrar, então, a diferença entre ambas. Realmente, o CloudOptix vende-se de forma, digamos, independente, mas também os nossos clientes que têm, digamos, a nossa solução XDR, aqui está o Intercept X para servidor, mas não está correto, eu peço desculpa aqui pelo pequeno erro, mas todos os nossos clientes que têm o licenciamento XDR para servidor têm acesso gratuito à versão standard do CloudOptix, ok? E qual é a grande diferença, então, entre a Standard e o Advanced? Obviamente que uma delas vem logo aqui à cabeça, que é a parte do Spend Monitoring, ou, digamos, a monitorização do consumo, que foi o que estivemos a falar anteriormente, que realmente é algo importante. Também aqui a parte dos containers ou dos DevOps, de monitorizar todas essas vulnerabilidades que possam ter os workloads, que obviamente é bastante importante, a visualização da própria rede, que também é bastante importante. E depois aqui também comentar que a nossa solução de XDR, como permite ao cliente fazer, digamos, queries cruzados em diferentes soluções, desde a firewall, o endpoint, email e servidor, que mais tarde vamos lançar para a parte de mobile. Obviamente que a parte de licenciamento advanced permite que o cliente também tenha, digamos, acesso ou esteja a debitar informação para o nosso data lake e com isso também fazer cruzamentos de queries para ter uma maior visibilidade sobre o que se passa na nossa infraestrutura. E depois, a nível de licenciamento em concreto, o CloudOptix licencia-se por Cloud Assets. E então, o que é que a Sophos considera como um Cloud Asset? Se vocês, obviamente, têm conhecimento sobre, por exemplo, a AWS, vocês podem ver que o EC2 é como se fosse uma máquina virtual que vos permite, digamos, como se fosse um servidor, e realmente nós temos aqui, ou por exemplo, o RDS vai relacionado com uma base de dados, e isto é o que nós consideramos como assets. E, por exemplo, na Azure também a Virtual Machine, que é o mesmo como se fosse o EC2 da AWS, e depois também temos aqui o Azure SQL, que também é um servidor. E então, esta é a forma como nós, e os Kubernetes também, são considerados Cloud Assets para o licenciamento da nossa solução. Com isto, termino a minha apresentação. Espero que tenha sido do vosso interesse. Espero que vocês estejam cada vez mais, digamos, conscientes que realmente não é só usar serviços cloud, porque realmente, como vocês puderam ver na nossa experiência com lançar um servidor cloud mal configurado, o pouco tempo que se demora
a que um hacker consiga filtrar nesse mesmo, a ter acesso a esse mesmo servidor, deixa-nos aqui a percepção que realmente há que ter uma estratégia de como estar devidamente protegidos. Hoje em dia não basta só estar protegidos no que é o nosso posto de trabalho, a nossa rede, como podem ver, a adopção de serviços cloud, que tão importante é para o futuro de organizações e instituições, se nós não tivermos uma ferramenta que nos possa formar aqui uma dinâmica, uma parceria, para que tenhamos uma maior visibilidade, obviamente que poderemos estar a deixar portas abertas para que os hackers entrem por outra parte que não seja o posto ou a rede, ok? Um prazer a todos, espero que tenham gostado das 4 apresentações que a Sofos realizou nesta Cyber and Cloud Expo. Vocês ficam aqui com o meu contacto, tenho todo o prazer em responder alguma dúvida que possam ter e alguma questão que tenham, não hesitem em colocar, ou se pretendem conhecer mais sobre a Sofos, tenho aqui o meu e-mail, tenho todo o prazer em conhecer-vos, as vossas necessidades e ver como vos podemos ajudar. Miguel Sá Pereira, muito obrigado pela sua intervenção. Aproveito para agradecer também a participação da Sofos durante estes 4 dias e toda a transmissão de conhecimento que nos deram e os inputs, baseado na vossa longa experiência já, e portanto voto de um resto de bom dia e um bom fim de semana para si e bom trabalho. Até breve. Igualmente. Obrigado, prazer, Filipe. Até a próxima.